Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de um tema que a gente começou a discutir na última sessão da minha mentoria. E este tema é o perfeccionismo e a autoexigência. E por que eu acho importante tratar do perfeccionismo? Eu já trouxe esse tema aqui no canal algumas vezes e sempre está presente na minha mentoria. Porque o perfeccionismo talvez seja uma das maiores dores das pessoas altamente sensíveis. E a primeira coisa que a gente precisa entender com muita clareza é que o perfeccionismo é a busca por atingir um padrão irreal de realizações, um padrão ideal que não existe. E a outra coisa importante é entender que por trás do perfeccionismo está o medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de não ser bom o suficiente. E você se reconhece como um perfeccionista ou uma perfeccionista? Eu me reconheço. Se for o seu caso, coloca aí nos comentários para a gente saber quantos somos, não é? Bom, mas caso você tenha dúvida, aqui vão algumas pistas. Você é um perfeccionista ou uma perfeccionista quando passa horas retocando seus slides para uma apresentação. Ou quando não entrega um relatório que lhe foi pedido porque na sua avaliação ainda não está bom o suficiente. Ou quando gasta um tempo enorme tentando planejar as suas férias, olhando o tempo, o transporte, quantas pessoas vai ter, buscando achar o lugar perfeito para as suas férias. Ou mais ainda, quando arruma e desarruma a mala várias vezes, tentando prever tudo o que pode acontecer no seu destino de férias. Você se reconheceu agora? Pois é. O que acontece? Acontece que a nossa cultura glorifica o perfeccionismo. O perfeccionismo é visto como uma coisa positiva. Só que ele tem um custo. Você sabe disso, não sabe? Você sabe que o seu perfeccionismo traz cotidianamente, dia após dia, um alto custo para você. Alguns exemplos disso que eu estou chamando de alto custo são a tensão constante. Você nunca relaxa, mesmo quando você está de férias, mesmo quando é fim de semana, você simplesmente não consegue relaxar. Uma outra consequência do perfeccionismo é a baixa autoestima. Você se sente inferior porque você nunca está à altura das suas próprias expectativas. E isso, muitas vezes, leva àquilo que é chamado de síndrome do impostor. Mesmo quando você se sai bem, você acha que foi sorte ou que as pessoas não perceberam e você desvaloriza as suas realizações e com isso você leva a sua autoestima para baixo. Outra consequência do perfeccionismo é a sensação de isolamento. É como se, na verdade, ninguém conhecesse realmente você, porque você não se deixa conhecer pelas pessoas, mesmo pelas pessoas mais próximas e queridas. E, por fim, eu não preciso dizer que o perfeccionismo traz consigo um conjunto de problemas de saúde física e mental. Estes são apenas alguns exemplos do custo altíssimo que o perfeccionismo tem na nossa vida. E por isso eu trouxe aqui 6 ferramentas que eu considero importantes para que a gente saia dessa autotortura imposta por nós mesmos. Vamos lá?
A primeira ferramenta, estratégia, chame como quiser, mas a compreensão de base que eu preciso que você tenha é que a imperfeição gera conexão. E a conexão, é claro, e as conexões profundas constituem algo que todos nós desejamos. Veja, o perfeccionismo afasta as pessoas. É como se eu ou você andássemos por aí com uma armadura que não permite que as pessoas vejam a nossa humanidade, o nosso verdadeiro eu. Entenda que as pessoas se conectam umas às outras através das experiências compartilhadas. Quando você se coloca como um exemplo de perfeição, alguém que nunca erra, alguém que nunca sofre, alguém que nunca chora, alguém que nunca fraqueja, que está sempre lá, as pessoas não têm com o que se identificar. Não há experiência compartilhada aqui e, portanto, não há uma conexão verdadeira. Então, aqui se cria uma espécie de paradoxo. A gente usa a armadilha da perfeição para evitar a rejeição. Só que com isso a gente também cria um distanciamento das pessoas. Então, entenda que nem todo mundo vai gostar de você. A rejeição vai acontecer, é parte da experiência humana. Porém, em compensação, quando você se permite mostrar-se como você é, você estabelece conexões mais verdadeiras e mais profundas com as pessoas. Eu vou dar um exemplo muito meu, que é este aqui. Vocês não estão aqui assistindo esse vídeo porque ele é perfeito. A luz é maravilhosa, o som é muito legal, o cenário é incrível, tem uma abertura, uma vinheta, nada disso. Vocês estão aqui comigo assistindo esse vídeo porque nós compartilhamos de experiências em comum. A experiência de ter o traço da alta sensibilidade e de viver num mundo que é hiperestimulante, que não reconhece, etc, etc e tal. Então, é esta experiência que nos conecta. E quando você corre atrás da perfeição, você não permite que as pessoas vejam e compartilhem das suas experiências, ok? A segunda sugestão é que você defina um tempo para a realização de cada tarefa. Tente ser preciso ou precisa, talvez você precise colocar até um pouquinho mais de tempo do que você inicialmente pensou, mas defina um tempo para realizar uma tarefa. Eu confesso que esta é a coisa mais difícil do mundo para mim. Por quê? Porque eu, como talvez seja o seu caso, tenho aquilo que alguns estudiosos chamam de mente floresta tropical. Ou seja, eu estou trabalhando numa coisa, mas aí eu me lembro que tem um detalhe que precisaria ser melhor explorado e para isso eu vou ter que ler alguma outra coisa e eu volto para o que eu estava fazendo. Então, essa mente floresta tropical torna difícil para mim calcular bem o tempo necessário, mas é um aprendizado. O importante aqui é que você defina o tempo que você pretende gastar com cada tarefa e, quando você atingir aquele tempo, pare. A não ser que a tarefa esteja um desastre total, o relatório esteja faltando completar frases, etc., a apresentação não tenha acabado, pare. Porque é este processo que vai lhe ensinar a reconhecer o bom. E não o perfeito, mas o bom, o suficientemente bom. É preciso que você entenda o seguinte: o trabalho tende a se expandir para cobrir todo o tempo que você tem. Se você tiver 3 dias, você fará o trabalho. Se você tiver 5 dias, você usará os 5 dias nesse trabalho. Se você tiver 10 dias, você usará os 10 dias nesse trabalho. As pessoas como eu, que já trabalharam, por exemplo, orientando estudantes que estão escrevendo um trabalho, seja um trabalho de conclusão de curso, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese, seja um relatório, alguma coisa, sabem
que em um determinado momento você precisa virar para outra pessoa e dizer: chega, pare, agora você encerra. Faça o mesmo consigo. Estabeleça um prazo, mesmo que nos primeiros tempos você vá errar, ok? Há um processo de aprendizado aqui. E o maior aprendizado é deixar que o bom seja bom o suficiente, certo? A estratégia de número 3 é a seguinte: comprometa-se com menos. Aqui realmente vale o ditado menos é mais. Veja, esta é uma estratégia que eu costumo usar muito. Isto por quê? Porque, como eu disse no item anterior, eu tenho uma tendência a errar no cálculo do tempo que eu vou precisar para cumprir uma determinada tarefa. E, com isso, eu acabo por encher a minha agenda de muitas tarefas e me esgoto, me exauro na tentativa de dar conta de tudo aquilo que eu programei para aquele dia. E é claro, eu me chicoteio quando eu não consigo dar conta de todas as tarefas que eu coloquei no meu dia. A solução para isto é escolher, ao começar o dia, escolher as suas e as minhas prioridades. Eu escolho apenas três tarefas que são as mais importantes daquele dia e que, se eu as tiver cumprido, eu digo que eu consegui fazer o máximo. Então, eu defino no início do dia quais são as minhas 3 prioridades. Se eu as cumprir, ok. Se eu conseguir ir além delas, além das prioridades, cumprir com outras tarefas, excelente. Isso me obriga a pensar no que é realmente importante. E perfeccionistas têm uma dificuldade em perceber o que é realmente importante. A gente acaba dando tanta atenção à tarefa em si quanto aos pequenos detalhes. Então, este exercício de definir as 3 prioridades do dia me obriga a pensar sobre o que realmente é importante naquele dia e, de quebra, me dá um padrão, mas um padrão real, um padrão atingível de excelência. E este exercício de pensar as suas prioridades vale não apenas para as suas tarefas de um dia, mas vale também para a sua vida. Você não vai conseguir ser perfeito, perfeita, nem mesmo bom ou boa o suficiente em todas as áreas da sua vida. Não dá para ser ótimo pai ou mãe, ótimo irmão ou irmã, ótimo filho ou filha, ótimo funcionário, ser lindo, linda, ter a casa maravilhosa. Escolha quais são as suas prioridades. Uma metáfora que me ajuda a fazer isso, eu aprendi há muitos anos atrás, é a metáfora do ônibus. Imagina que você tem um ônibus. O seu ônibus tem um número limitado de assentos. Você define quantos assentos cabem no seu ônibus. Mas aí você coloca as pessoas que são mais importantes primeiro, né, para entrar no seu ônibus, as suas tarefas prioritárias, aquilo que faz com que você realmente sinta que está avançando na sua vida. Depois você coloca as outras pessoas e uma hora o ônibus encheu. Não vai ninguém em pé no seu ônibus. Você só vai colocar no seu ônibus, e por seu ônibus entenda-se a sua agenda de cada dia ou mesmo as tarefas que você considera importantes na sua vida, você só vai colocar no seu ônibus aquilo que cabe no número de lugares. Não vai ninguém em pé no seu ônibus, ou seja, você não vai enfiar mais uma tarefa na sua agenda apenas, por exemplo, porque não sabe dizer não. A quarta estratégia é que você experimente ser imperfeito ou imperfeita. E aqui eu quero te dar um spoiler, não mata, tá? Veja, como a base do perfeccionismo é o medo da rejeição e o medo da crítica, de ser criticado pelos outros, pode ser bastante curativo expor-se gradualmente à possibilidade, veja que eu estou falando de possibilidade de ser criticado ou criticada. Então, como é que você faz isso? Experimente enviar aquele relatório quando você achar que ele está
80% ou 90% bom. Não espere até atingir o seu 100% de excelência. Experimente, por exemplo, fazer aquela palestra, mesmo que você ache que ainda precisa estudar mais um pouco o assunto. Experimente aceitar um convite para sair de um colega ou de uma colega que você conheceu há pouco tempo e você está inseguro ou insegura. Então, experimente gradualmente colocar-se para fora do seu circuito de perfeccionismo. Independente de você receber ou não críticas, você poderá descobrir pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, a maioria das pessoas tende a ser acolhedora para com as outras pessoas. Segundo, muitas vezes as outras pessoas nem sequer reparam naquelas enormes falhas que, segundo você, o seu trabalho apresenta. E terceiro, você verá que você será mais produtiva, porque terá mais tempo e mais energia para dedicar às outras tarefas. Aquele tempo e aquela energia que você gastou perfeccionando o que já estava bom. Ou, como dizia o meu ex-marido, preocupado ou preocupada com o talhe do detalhe. Tá? Então, experimente expor-se um pouco mais. Faça isso devagar, faça isso num nível em que você possa lidar com a hiperexcitação, que sim, virá, mas saia do seu casulo. Desmanche pouco a pouco a armadura que você construiu para se proteger das críticas e da rejeição. Quinta estratégia. Reconheça os seus sucessos, mesmo os pequenos sucessos. Ora, perfeccionistas são muito bons em apontar erros. É como se nós andássemos por aí com uma lupa procurando o menor erro que nós mesmos cometemos. Porém, não somos capazes, muitas vezes, de ver os nossos acertos, tá? A gente simplesmente deixa passar aquilo que é bom, aquilo que a gente fez de legal, aquilo que a gente fez que foi bem feito. É como se nós nos tratássemos como aqueles pais absolutamente rígidos, que a criança chega e a criança tirou um 8. E os pais olham e fazem, mas por que você tirou um 8? O que é isto? Aí no outro dia a criança chega e a criança tirou um 10. Aí os pais fazem, não fez mais do que a sua obrigação. Percebe? É desta maneira que nós, perfeccionistas, tendemos a tratar a nós mesmos. Então, a sugestão aqui é que você, ao final de cada dia, você anote os seus sucessos. Você anote aquilo que você fez bem, você anote aquilo que você conseguiu fazer, onde você mandou bem, onde você recebeu um elogio, onde você ficou contente porque você conseguiu cumprir com uma tarefa, etc. Por que é importante você anotar? Porque o seu perfeccionismo lhe torna míope. Você não vê aquilo que você fez de bom. Você só vê com uma lente ampliadíssima os seus erros, as suas falhas. Então, reconheça o que você fez bem. Isto vai ter um impacto positivo muito importante sobre a sua autoestima e também, de novo, sobre a sua energia. Porque você vai gastar menos energia tentando evitar o menor dos erros, porque você vai saber que os seus erros são compensados também pelos seus acertos, pelos seus sucessos, pelos momentos em que você realiza algo de uma forma boa. Veja, de uma forma boa, não de uma forma perfeita, 100%, sem nenhuma falha. Entendeu? E, por fim, a última dica. A segunda, que eu acho mais importante, veja, a primeira dica que eu considero mais importante aqui é entender que a imperfeição gera a conexão. E a segunda dica que eu acho mais importante é aprender a acalmar o seu crítico interior. Por quê? Porque nenhuma das outras vai funcionar
se você não aprender a lidar com essa voz crítica na sua cabeça. Quem trabalha comigo sabe que eu costumo chamar essa voz de o colega de quarto. Por quê? Porque é como se você tivesse na sua cabeça uma outra pessoa, o seu colega de quarto, que está sempre lhe botando para baixo, que está sempre criticando o que você diz, que não para nunca, não se cala nunca, que é dramático, que está sempre prevendo o pior cenário, está sempre prevendo as situações em que você vai se dar mal. Você está preparando uma palestra, o colega de quarto está dizendo que você vai errar o texto, está dizendo que está chato, que as pessoas não vão prestar atenção, está dizendo que você não pesquisou o suficiente, que as informações não estão bem amarradas. Ele está falando o tempo inteiro. Este é o colega de quarto, como eu gosto de chamar. E uma das maneiras de lidar com ele é responder a esta voz. E você responde iniciando um diálogo, dizendo o seguinte: tá bem, esta é a sua opinião, mas eu não acho que eu vou me dar mal, porque eu estou estudando esse assunto já há X tempo. Ou eu não acho que eu vou me dar mal, porque a plateia não conhece esse assunto, vai ser o primeiro contato com ele. Ou eu não acho que eu vou me dar mal, porque eu já tenho escrito sobre isso. Não importa. O que importa aqui é que você comece esse diálogo para que você se desvencilhe do seu colega de quarto e o reconheça essa voz pelo que ela é. É uma voz medrosa, dramática, histérica e muito mal educada. Para dar um exemplo do quanto o colega de quarto é mal educado, você pode anotar uma das frases dele, como aquela preferida: você fez isso de novo, você não aprende nunca, será possível? E pensar se você falaria assim com qualquer outra pessoa, não precisa nem ser uma pessoa amiga, você não falaria desta maneira com ninguém, tá? Então, conteste a voz do seu colega de quarto. Essa conversa interior, esse diálogo que eu estou lhe propondo, pode parecer maluco, mas tem dois grandes objetivos. O primeiro é desmistificar as mentiras do crítico. Quando o crítico fala, quem fala é a voz do medo. E o medo não lhe diz a verdade. O medo apenas lhe convence dela. O medo exagera uma possibilidade e não lhe deixa perceber duas coisas. Primeiro, que é uma possibilidade, pode ou não acontecer. E segundo, que dificilmente é tão trágica, tão dramática quanto a voz do medo e do seu colega de quarto lhe fazem pensar. A segunda coisa importante dessa conversinha é que, atentando para ela, você percebe o disco rachado que rola na sua cabeça, ou seja, um diálogo negativo constante que é esgotador, que é nocivo e que derruba a sua autoestima. Se você quiser saber mais sobre o crítico interior, vulgo colega de quarto, eu vou deixar aqui nos cards do vídeo e também na descrição um link para um vídeo onde eu trato exclusivamente do crítico interior. Eu lhe aconselho a dar uma olhadinha lá, porque é um conhecimento que é bem importante. E, por fim, para fechar o nosso papo sobre o perfeccionismo, eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito, mas muito importante. O perfeccionismo também afeta negativamente as suas relações pessoais e, inclusive, as relações com as pessoas que você ama. Porque você não consegue ser perfeccionista apenas para você. Você coloca também um nível de exigência muito alto nas suas relações e nas suas expectativas em relação às outras pessoas. E isto é cansativo. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que a gente sente que nunca consegue agradar. Que por mais que a gente faça, sempre ficou faltando alguma coisa. Então, além de trabalhar com o perfeccionismo em relação a si mesmo ou a si mesma, eu considero importante que você olhe como o perfeccionismo está afetando
também as suas relações com seu parceiro, parceira, com seus filhos, filhas, com seus amigos, amigas e por aí vai, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre também eu lhe peço, claro, se você gostou, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações quando houver vídeos novos e, principalmente, se você conhecer uma outra pessoa que sofre com o próprio perfeccionismo e autoexigência, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!